Voltamos a transmitir para esse canal diretamente da Costa da Lagoa, Florianópolis, para a nossa TV Costa da Lagoa, a nossa TV Zumbilândia, diretamente dessa Zumbilândia, que era para ser o Celebration de Florianópolis e se transformou na Zumbilândia, devido à Drogadilândia constituída por esses grupos stalking que nunca denunciam nada para a polícia e seguem sempre defensoria defendendo as drogas circulantes no lugar, como ficou comprovado através dos ataques comunistas da professora sobre a mãe de família, desta professora aposentada e politiqueira e do grupo terrorista dela, do cunhado dela, da irmã dela, da bandida de estimação dela, em apoio, total apoio e regra a uma abusadora de bebê e o seu amante. Essa é a qualidade das pessoas que nós temos ao nosso redor. E quando consagramos o lugar com o nome de Zumbilândia, foi por causa de um projeto onde, através da escola domiciliar, não permitiríamos o uso de substância tóxica ao redor do nosso domicílio, aonde também, durante a pandemia, consagramos a escola destas crianças, usando ferramenta online, usando ferramentas e também mais professores, usando a ferramenta Khan Academia e outras plataformas que, segundo o Conselho Putelar, o próprio Conselho Putelar, essas ferramentas não estão bem claras. Não estão bem claras porque vocês estão em parcimônia com a quadrilha de sequestro dos filhos. Vocês estão em parcimônia com a quadrilha política que recebe dinheiro de ONGs internacionais para partidos políticos. E nessa graça que a gente está, que a gente vive, Família Arquitetos pode comprovar as mesmas raízes que impediram o juiz Jefferson de condenar aquela culpada, mas que não foi um flagrante. Não foi um flagrante porque o Estado maldito, corrupto por direito, não quis considerar o flagrante. O flagrante foi dado pela mãe quando o Serginho taca a munheca na cara dela e ele era apenas um bebê. Aquele foi o sinal dado para a mãe. Eu disse, junta todas as roupas do meu bebê, junta tudo que está aqui que eu estou indo embora. E aí o bebê desceu, né, dando sinais. E assim a gente inicia todo o processo, eu e o Renato, de denúncia, diferente de esses canalhas que apoiam estupradores, apoiam a sexualização infantil e também apoiam, além da sexualização infantil nas escolas, aquela outra coisa que foi feito com o bebezinho, né? Esses canalhas, eles nunca vão apoiar a mãe de família. A única coisa que eles vão fazer é programação de sequestro usando instituições, coagindo autoridades e com ego do tamanho do rinoceronte, achando que isso é possível aqui na ilha de Florianópolis, aqui na ilha da capital, do estado que mais tem famílias cuidando dos seus filhos. Independente de precisar ou não de um conselho putelar para cuidar pais degenerados, pais que vivem para as drogas e jogam seus filhos em escolas para que o governo tome conta dos seus filhos, que já não são mais capazes de se responsabilizar pelos seus filhos. Diferente disso, eu e minha comunidade, totalmente comunidade linda por natureza, constituída por amigos, constituída por família extensa, constituída por pessoas que participaram da cura do Renato,
que participaram das obrigatoriedades tóxicas, da ilegalidade tóxica dos protocolos, da manipulação da saúde, que também influenciaram na educação dos nossos filhos, nos permitindo construir esse lar, doce lar, extenso para a educação, para as oficinas e, mediante o ostracismo provocado contra a cabeleireira, também me manifestei como educadora dos meus próprios filhos, em vez de continuar os projetos de educação na minha área. Está muito quente hoje aqui em Florianópolis, eu estou tomando uma água não tão gelada, mais fresca, porque senão não dá de aguentar o calor. E não vamos entrar no programática a situação do calor, né? Porque hoje nós temos como explicar quais são as ferramentas que estão sendo usadas para isso, mas o tema da nossa conversa é outros temas, principalmente o combate às instituições infantis que defendem abusadores e sequestradores e não protegem as crianças da maneira que deve ser feito. Estamos a um passo de mostrar a conversa com o Conselho Tutelar sobre, referente o vídeo de ontem, que eu leio as palavras deploráveis, confusas do conselheiro e não encontrei nos PDFs ainda a certidão que eu desejo ler para vocês para confirmar o total conluio que foi desenvolvido por essas supostas pessoas da comunidade, porque são apenas mulheres deploráveis, politiqueiras baratas. Não é uma briga de vizinho, mas são psicopáticas, então elas são insistentes, narcisistas. Elas não aceitam que a história e o histórico contundente da família colaboram para as diferenças que nós oferecemos através do que hoje já está construído, né, constituído na própria personalidade dos nossos filhos, que apresentam-se crianças dóceis, que apresentam-se crianças capazes, que apresentam-se crianças competentes, que apresentam-se crianças desenvolvidas, diferentes, muito diferentes das crianças que frequentam a coletividade tóxica. Nossos filhos são muito diferentes. Pelo próprio convívio social com pessoas de diversas idades, principalmente idosos, que já não existe mais convivência de crianças com idosos da maneira que nós apresentamos a convivência dos nossos filhos com idosos, com respeito, com valorização dos assuntos que essas pérolas da sociedade podem ter para contribuir tanto com a nossa família, quanto com nossos filhos, quanto com a educação deles, provando que os canalhas da permissividade tóxica não conseguem provar a falta de convivência social que eles dizem existir diante das nossas crianças, diante de um Ministério Público arbutre e presepada que iniciou essa perseguição política estatal embasado em fofocas stalking. E eu volto a repetir, quanto mais contato Elisete e Nando têm com pessoas que apoiam uma sequestradora de bebê, uma abusadora e seu amante, a única coisa que essas pessoas demonstram é a sua deplorável desqualificação como ser humano, a sua deplorável, total deplorável racismo, ostracismo e ódio contra mim. Eles demonstram cada vez mais forte isso, usando coisas delicadas de um segredo de justiça, de uma história que eles não participaram, para continuar o sequestro que eles visam usar as instituições e continuar atormentando a família. Então o Ministério Público tem que virar a proa
ir para cima deles, inclusive para cima da pessoa que eles estão defendendo, inclusive para cima dela, para que isso não fique para o Serginho continuar vivendo essa perseguição e lá com seus 18 anos ter que fazer todo o trabalho de denúncia. Sendo que provém da mãe o interesse que toda essa coletividade tóxica seja punida, inclusive pelo desaparelhamento do Estado e pela eficiente conduta desse Ministério Público, que deve funcionar em favorável ao Sérgio e não contra os pais que educaram, cuidaram e transformaram a vida dele através da boa conduta de tantos anos. Gostaria de dizer que toda quadrilha de boletim de ocorrência deve ser punida, junto com esta abusadora, porque esta coletividade tóxica que eu digo, que pode formar quadrilha do boletim de ocorrência, é a mesma coletividade tóxica que tinha por objetivo o sequestro em conluios com donos do Ministério Público. Donos do Ministério Público não conseguem limpar a sujeira daqueles anos, do que ficou para trás, do delito da venda de sentença. Diferente de vocês, eu consigo, através das redes, demonstrar o porquê ela foi protegida. Não foi a mãe que foi protegida, a mãe continuou com a dor no coração, criando, educando, mantendo e esperando a hora certa para agir, essa hora certa para falar e vem a hora certa para fazer. Nós não estamos aqui para negociatas jurídicas, para a imposição do Estado e muito menos para a obrigatoriedade tóxica, senhores do Ministério Público, promotores de justiça e governador do Estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui numa fase de corrigir o que foi construído politicamente através do abuso de leis e leis fragmentadas para favorecimento de estupradores. Aonde que a mãe pode ter sido favorecida no momento que a estupradora fica livre para cuidar dos seus filhos, porque segundo o conselho tutelar, a maravilhosa abusadora não foi pega em flagrante, então ela também tem filhos para cuidar. Os filhos de quem que o conselho tutelar daquele momento apoiou? Ou a filha, e depois mais um filho que foi o modus operandi, mais uma filha que ela apresentou para se livrar daquilo que estava sendo amputado a ela? O fato das pessoas terem filhos para esconder seus crimes são crimes muito maiores, diferentes da história da família, muito diferenciados da história da família. Gostaria de amputar nesse momento responsabilidade ao Ministério Público de Santa Catarina em investigar imediatamente o Nando Fernando Flores Pereira por envolvimento com formação de quadrilha, também a sua Elisete Maria Marques e todos os que eu já tenho denunciado, mas principalmente eles por envolvimento com pessoas que, segundo a internet e o Instagram da tal pessoa, defendem a babá inocente, supostamente inocente. Pedimos que a investigação seja nos níveis, grandes níveis que tem que ser feito sobre abusadores sexuais, sobre homens que perseguem meninos, homens que gostam de meninos, e sobre a questão da pedofilia das mulheres e pessoas que são adictos disso por natureza, bem como a mesma investigação seja estendida à senhora Nailde. Esse é o tipo de necessidade agora. Não apenas identificar através da delegacia
Esses caras que vieram aqui para fuzilar, para sequestrar, fingindo que vinham atrás de um celular, campanhas de medo contra criancinhas, contra a família, e ainda querendo justificar que uma babá é inocente na história velha da família. Cada vez que eles tentam justificar, eles demonstram mais o quanto eles buscam no comunismo desacerbado, do manifesto comunista deles mesmos, usar histórias infundadas para prejuízo psicológico da família, prejuízo na sociedade e prejuízo no trabalho da família. Porque a partir do momento que eu tenho que declarar uma guerra às instituições, uma guerra ao Ministério Público, uma guerra às instituições infantis, para que o seu trabalho seja feito mediante o orquestrado de que essas pessoas vêm desenvolvendo através de apenas falácias, como diz Dona Cristina, nossa defensora legalmente constituída naquele momento. Tudo que eles têm são falácias, ou melhor dizendo, Cristina, vamos ser mais autênticos, são apenas fofocas stalking para prejudicar o Sérgio, para prejudicar o Mateus, para prejudicar a mãe e o pai, em detrimento da ordem, usando apenas um fragmento sem fragrância, um fragmento sem fragrância da lei, enquanto eles são detratores de todo o Estatuto da Criança. Eles conseguem pisar e rasgar o Estatuto inteiro e pegar uma linha, uma frase e dizer, é isso que vale. Se as autoridades pensam que podem ser coniventes com eles e não ser coniventes com a verdade, vocês estão redondamente enganados. E redondamente enganados. Graças. Perguntas ao juiz já foram feitas. E agora a gente vai ligar as máquinas para ler a sentença do Ministério Público no próximo vídeo e insistir que esse mesmo Ministério Público recomece do zero. Vocês, para conseguir trabalhar com esses psicopatas, precisam buenas profissionais de mentalidade. Vocês precisam, para trabalhar com esses delinquentes, pessoas capacitadas na avaliação psicológica dessas pessoas, em extrair delas a riqueza de detalhes delegada da criança, do porquê da perseguição e porquê uma coação junto com uma delinquente, uma imoral, uma abusadora, que não está liberada. Ela só está livre até que o Sérgio a denuncie novamente. Ou a comunidade, ou a mãe de família. A comunidade decente não vai deixar os indecentes e os imorais continuar essa droga política, essa droga construída em base de falácias. Beijinho, beijinho, pau, pau. Daqui a pouco me manifestarei aqui com a máquina já para mostrar os delírios da justiça, do Ministério Público. Tchau, tchau.